Irmãos, paz do Senhor, hoje estou aqui no monte, irmãos, aleluia, para a glória e honra do Senhor. Irmãos, o Senhor colocou, aleluia, glória a Deus. Ele me direcionou a Hebreus 11. A Hebreus 11 fala da fé, né? E só para resumir, né, irmãos, para não ficar tão extenso, né, o vídeo, o Senhor, aqui eu lendo, né, li o capítulo 11 todo, aleluia. O Senhor colocou no meu coração, irmãos, aleluia, sobre a fé, né? Sobre tantas vitórias que o seu povo, né? O que eu sou o povo do Senhor, irmão, irmã, aleluia, através de Jesus, né? Então, Ele colocou em meu coração, irmãos, aleluia, glória a Deus, sobre tantas vitórias, né? Como já disse, que o povo recebeu. Mas também, porém, né, o Senhor também colocou em meu coração de situações que pessoas passaram por processos, né? Nós sabemos, né, lendo a palavra, conhecendo a história, que muitas pessoas foram mortas, muitas pessoas foram perseguidas até a morte. Ah, irmão, você está querendo dizer que a gente vai ser perseguido até a morte? Não. O que eu estou querendo dizer é que o Espírito Santo coloca em meu coração, irmãos, a gente valorizar primeiro, né? É falado isso, né? Mas as pessoas, nós relutamos, né, em valorizar esse tempo que a gente tem, né, de poder ir ao monte, poder ir à igreja, poder orar em casa, poder declarar a nossa fé, porque o inimigo, ele luta a todo vapor para que a gente não possa mais, né, ter a palavra do Senhor em mãos. Ele luta a todo vapor, irmãos, porque ele sabe que isso aqui é a verdade que liberta. E o Senhor vem trabalhando no meu coração, né, na minha mente, sobre alguns livros que foram tirados da palavra, né? Nós sabemos que o inimigo, ele trabalha para nos enganar, que a gente tem que reter o que é bom. Mas é necessário, sim, a gente estudar a palavra toda, até mesmo esses livros que estão fora, né? Porque, pode ser espírito de engano, sim, mas a gente pode também reter o que é bom, né? Para ver aí se está batendo, né, irmãos? Porque, assim, falam, né, que o Vaticano tem, né, alguns livros, né, escondidos lá. Irmãos, é uma coisa que eu não duvido. Irmão, mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas. E está na palavra, né? A gente vê em algumas traduções que fala assim, ai de quem tirar, né? E de quem colocar, acrescentar palavras a esse livro. Ou seja, é por isso que esse mundo está condenado, né? Então, irmãos, isso aí a gente coloca nas mãos de Deus, porque nós sabemos que ainda que tentaram, né, alterar a palavra do Senhor, né, nós sabemos que aqui é a palavra do Senhor, é a palavra viva, né, e que o Espírito Santo continua falando nos nossos corações, né, mesmo com todas as artimanhas do inimigo. E para os irmãos verem, né, eu ver como a palavra está batendo, apesar de todas as artimanhas do inimigo, apesar de todas as ciladas dele, né? Apesar de todas as arapucas que ele cria, né? Sobre nossas vidas, sobre determinadas áreas de nossas vidas, muitas vezes até todas, né? O Senhor continua nos falando, continua nos direcionando, continua nos mostrando através da palavra dele, que a palavra dele é a verdade, é a vida, né? Jesus é o caminho, a verdade, a vida, não há outro, né? Você sempre declara isso, porque como eu disse, né, irmãos, no vídeo anterior, eu tive um encontro com o Senhor, né, assim como o irmão, a irmã também já deve ter tido aquele encontro que o irmão tem ali como um encontro de redenção, um encontro de conversão. É muito mais que levantar a mão. É necessário sim a gente levantar a mão, confessar, né, que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, mas nós sabemos, temos no coração aquele encontro que foi crucial, né? Não que depois desse encontro não haverá outros ainda maiores, mas é aquele especial no qual a gente verdadeiramente, né? O Senhor sempre cuidou de mim, verdadeiramente, aleluia, glória a Deus. O Senhor, aleluia, sempre esteve comigo, né? Mas eu não estava sensível para ouvir a voz dele. Então, irmãos, é necessário a gente, às vezes, o Senhor coloca no meu coração, né, que há um pouco tempo o Senhor vem falando comigo assim, se você escuta a minha voz,
Por que você não faz o que eu mando? Né? Muitas das vezes a gente, sem perceber, a gente acaba dando lugar à carne, né? Por isso que é necessário a gente não julgar. Quando a gente vê uma situação assim, né, vindo de fora, que não é melhor, que a pessoa está ali sob um ataque, é melhor a gente se afastar, né? Às vezes irmãos da nossa fé mesmo, né? Mas a gente tem que sair sem julgar, porque muitas das vezes, né, nós também estamos passando por tratar, nós também estamos passando por um processo de libertação e não tem como um doente, né, ajudar o outro, né? Ali é Deus ali que, aleluia, como fez com Ló, como fez na vida de Abraão, né? Ele separou ali porque Abraão estava numa situação de o Senhor colocar ele ali para buscar na fé, né, buscar na fé aquilo que ele tinha prometido, né, filho, terra prometida, uma farta geração, né, uma extensa geração. Então, Ló não estava ali no propósito, né, com os pensamentos, com as intenções. Ló estava focado nas belezuras da terra. Quantas vezes os irmãos, né, que até proclamam a mesma fé que a nossa, a gente está ali focado naquilo que a gente não vê, que é as promessas do Senhor sobre a nossa vida, e aquele irmão ali está focado, às vezes, numa oferta, focado no que vai comer amanhã, no que vai vestir, nos status, né, eu sou pastor, eu sou missionária, eu sou obreiro. Não que isso não seja uma bênção, não estou falando isso, mas nós sabemos que isso não é primordial. Primordial é a nossa salvação, né? E isso não quer dizer que Deus não é naquela vida, que não está batendo, não está alinhado com o nosso propósito. Não é que a pessoa é má, não é que a situação é ruim, é que não, às vezes o emprego é até bom, né, irmãos? É um exemplo que eu vou dar para os irmãos. Às vezes o emprego é bom, mas não está alinhado ao que o Senhor quer com o irmão, com a irmã, não está alinhado à missão, né? Não está alinhado, aleluia, aquele propósito. Então, o irmão passa por um tempo naquele lugar, mas é chegado o tempo que o irmão já cumpriu a missão, né? Então, o propósito que Deus quer é bem maior do que aquele lugar. Então, o emprego é até bom, mas o irmão se despede daquelas pessoas e segue o caminho, né? Às vezes, né, o pastor é maravilhoso, a pastora é maravilhosa, é uma bênção, mas o propósito do irmão não é igual, o propósito do irmão é maior. Né? Maior que eu digo, não é que o irmão é melhor que fulano, que ciclano. É maior no sentido no que o Senhor tem para si, no sentido, aleluia, no sentido individual, porque o que Deus tem comigo não é o que tem com o irmão. Né? E vice-versa. Então, às vezes, por exemplo, nós somos amigos, caminhamos juntos por um tempo, mas ali eu estou focado em algo, o irmão está focado em outro, a gente não está em alinhamento. Então, não é porque eu sou má ou porque o irmão é mau, é porque chegou um tempo de cada um seguir o teu caminho. Né? Isso também acontece, né? As pessoas não entendem. Às vezes, é porque fulano não presta, eu sou maravilhoso. Ou então até, meu Deus, acho que eu não presto, é uma pessoa boa, nunca... Não é isso, não é no sentido de comparação, né? Não é nesse sentido, é no sentido de que o irmão está focado em um caminho e eu estou focado em outro, né? Ou seja, o nosso alinhamento foi temporário, então o Senhor me joga para uma situação e joga determinado irmão para outra situação. Né? Estou usando esse exemplo, né? O Espírito Santo está falando comigo quando eu estou aqui falando. O Espírito Santo fala assim para mim, Marcela, assim, pessoas, nem todas as pessoas boas vão caminhar o tempo todo com você. Vai chegar um tempo que elas vão seguir um caminho e você vai seguir outro. Porque Deus sabe de todas as coisas, né? E não é, aleluia, pra gente sempre se despedir da pessoa achando que a pessoa não presta, né, irmãos? Porque muitas das vezes a gente faz isso, mas não é bem isso. É porque o propósito que Deus tem para o irmão, para a irmã, volto a repetir, é maior. Então aquela pessoa de repente não está preparada para aquilo, né? Ló não estava preparado para o que Deus tinha na vida de Abraão. Então, de repente, não porque Ló
mal. Mas de repente Ló ia falar, ai, tem certeza mesmo que vai ficar aí andando pelo deserto? Olha só essa terra boa, vamos ficar por aqui mesmo. Isso aí vai demorar, tipo assim, eu até creio que Deus pode fazer, mas será que vale a pena mesmo esse processo? Né? Aqui parece ser melhor. É esse tipo de opinião que Deus não está pedindo e não quer que o irmão fique que nem a mulher de Ló, né? Olhando para trás e virar uma estátua de sal. Né? Puxa, ali era bom, de fato, e era mais fácil, aí vira uma estátua de sal. Né, irmãos? O Senhor quer que o irmão siga adiante no que ele está falando. Então, às vezes, a pessoa é sim um canal de bênção nas nossas vidas, mas por um determinado tempo e não para permanecer com a gente. Possa ser que volte, né, mais para frente? Sim, como não? Né? Ou então volte assim só para ter notícias, né, normal, até mesmo para contemplar. E foi bom ela não ter ouvido a minha carne, né? Que às vezes eu até era usado para abençoar, mas às vezes eu era usado também, aleluia, para paralisar quando eu não vigiava. Então, o que Deus verdadeiramente falava diretamente com ele, não precisava eu estar ali o tempo todo, porque a glória é de Deus, né? O Senhor quer, Ele requer que essas pessoas digam, verdadeiramente ela estava certa, verdadeiramente ele estava certo. A glória é sempre de Deus e nunca nossa. Porque pessoas também, irmãos, precisam crescer na fé através das nossas vidas, né? Porque assim como elas são um instrumento para nossas vidas, nós também somos um instrumento para a vida dela. Então o Senhor sempre colocou em meu coração, irmãos, que é para eu seguir o que Ele quer, independente de se pastor está entendendo ou não. Isso não anula ele ser um homem de Deus, isso não anula ele ser usado, mas ele é carne, né? Para a gente sempre, eu me olhar com os olhos de que eu sou carne, né? Eu olhar para os irmãos que eles são carne, uma hora por falta de vigilância, como Pedro, vai dar lugar à carne, né? O inimigo só vai entrar se realmente a pessoa der brecha no caráter, mas falhar dando lugar à carne, todos nós, uma hora ou outra, vamos falhar. Né? Por isso que a gente sempre tem que buscar, né, ir nos montes, né, congregar com os irmãos, orar, né, jejuar e principalmente ler a palavra. Né? E eu falo isso, eu estou falando muito para mim, irmãos, ler a palavra. Então aqui, como o Senhor Ele vai palestrar nos nossos corações tudo que Ele nos quis dizer agora, mas aqui o Senhor coloca assim para mim. Ora, a fé é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Aleluia. E aqui, eu vou pular aqui, vou falar aqui o 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Aleluia. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, irmãos. Agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha que lindo, irmãos. Vou repetir o 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus. Aleluia, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, que engraçado, né? Que caiu justo aqui em Hebreus 11, nessa palavra, e era algo que estava me palestrando muito no meu coração, porque o Espírito Santo tem várias maneiras de falar. Né? Ele fala ao pé do nosso ouvido, ele fala em sonho, ele fala nos nossos pensamentos. Aleluia, a gente escuta a voz audível, às vezes uma voz linda que não tem nem som, ecoando no nosso ser. Às vezes um irmão, uma irmã, ou então uma pessoa, até mesmo um morador de rua, fala nos nossos corações, né? Seja quem for, irmãos, eu falei assim até mesmo morador de rua, porque muitas das vezes, né, a gente, tá bêbado,
né? A gente tem essas limitações humanas, mas a glória é de Deus, né? Eu estava passando com a minha mãe, ela mora um pouquinho longe de mim, então às vezes eu vou visitar ela. Então eu fui lá e eu caminhando na rua com ela, um senhor mexendo na caçamba de lixo, ele virou e falou, seu barbudo, ele virou e falou assim, vocês estão preparadas, né, de Deus, falando, né, algo assim que ele falou, não entendi direito, no fundo do coração, ou seja, às vezes no nosso fundo do nosso coração existem rancores, existem ali raízes, né, de mágoa, às vezes no fundo do nosso coração, né, existe ali situações no qual nos trazem trauma, gatilhos, né, e o Senhor está fazendo uma limpeza profunda do nosso passado. Aleluia, glória a Deus. Porque para Ele habitar, irmãos, a casa tem que estar limpíssima. Aleluia. Então, para que o Senhor venha nos habitar, que Ele venha limpar todo o resíduo de mágoa, todo o resíduo, que o Senhor repreenda todo espírito de engano pelo sangue de Jesus. Que o Senhor repreenda toda mágoa, né? Que o Senhor repreenda todo rancor, toda imundície de sujeira, né? Porque o nosso passado não vai ficar, aleluia, permanecendo nenhuma sujeira do nosso passado, apenas vai servir como testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, Senhor. Senhor, toma nossas vidas em tuas mãos, meu Pai. Eu creio, meu Pai, que o Senhor já tomou nossas vidas em suas mãos. Então, que o Senhor vem falando, irmãos, aleluia, né? Para resumir esse vídeo, é para que a gente, aleluia, continue, mesmo fraquinhos, né? Peça a Deus para o Senhor nos fortalecer, aleluia, porque mantendo a nossa fé, a gente vai ver o impossível acontecer. Lembra que ontem no vídeo, né, que os irmãos que assistiram, né, o vídeo falava que nós íamos ver o impossível acontecer, aquilo que o irmão, a irmã, eu não sei o que anda tanto pedindo que é impossível, que o Senhor já colocou em coração que vai fazer, mas o processo está tão árduo que o irmão, o Senhor falou, mas quer saber, eu acho que ele não quer fazer não. O Senhor falou, mas eu acho que ele já mudou, né? Ele já não vai fazer, não vejo possibilidade alguma. Pois é, quando a gente está assim, é que o Senhor entra, aleluia, para mudar e transformar. E eu volto a repetir, agindo Deus, quem o impedirá? Ou seja, eu até vou interpretar, irmãos, agindo Deus, quem o impedirá? Ou seja, ninguém impede Deus e ninguém impede o irmão ou a irmã que através de Deus vai fazer. Então fique na paz de Jesus, porque ainda que não queiram, ainda que desejem o contrário, ainda que o inferno tenha lutado com todas as forças, ainda, né, que irmãozinhos da fé que precisam ainda ter um encontro verdadeiro com Deus, né, cheios de religião, de religiosidade no coração, né, e até mesmo maldade, né, não gostariam de ver, vão ter que ver o agir de Deus sobre a vida do irmão, porque Deus não deixou de fazer na vida de José por conta de opinião de ninguém. Então fique na paz de Jesus, que o processo já está chegando no final e a vitória, o impossível, vai acontecer sim na vida do irmão. Permaneça. Em nome de Jesus. Amém.